Caiu a conexão. Agora eu tô de volta. Input. Conexão caiu, mas já estou de volta. Esperar um pouquinho e já começa. Dini, meu amigo Dini. Bem-vindo de volta. Rose Marquinhos. Só um minutinho que o Saul já tá chegando pra gente começar. Isso aqui a gente tem que começar rápido, porque senão não dá tempo. Porque são muitos temas. E um melhor que o outro. O Saulo já tá aqui? Calma aí, Saulo. Tá vendo? O Saulo já tá aqui, eu não chamei ele, ó. Só um minutinho que caiu a conexão. Vindo. Saulo já tá conectando já pra gente começar. Só um minutinho, meu povo, já tá conectando pra gente começar. Calma aí que o Saulo caiu. Oi, minha madrinha, beijo. Só um minutinho, meu povo, já tá conectando, a internet não tá. Pra vocês verem que não é exclusividade aqui do Brasil, né? Ó, você vê que agora tá o interfone tocando aqui em casa. É, ao vivo é assim. Daqui a pouco o cachorro começa a latir, não tem jeito. É só um minutinho, pessoal. Só um minutinho que a internet hoje não. Te mandei ok, Saulo, já tá. Agora foi. Aê! Conseguimos, hein? E aí, Saulo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e por aí. Bem, graças a Deus. Agora já estamos começando a viver um momento diferente da quarentena aí. Vamos É, ver o que que dá aí, mas eu acho que vai dar certo, sim. E aí já tá tudo tranquilo, né? Já tá ali tudo liberado. Já vi que você tá tomando seu café com as meninas. na verdade, assim, está liberado entre aspas, né? Tem várias medidas aí de restrições e de cuidados, né? Então, por exemplo, todo lugar que tinha 10 mesas foi reduzido para um terço, então só tem três. E então todo canto tem álcool gel, tem os panos com água sanitária para você pisar, tem as coisas assim
para poder É, prevenir, que né? na verdade vai ser uma realidade nova que a gente vai começar a viver, né? Até Eu acho que ter daqui alguma para outra frente. coisa, né? Até chegar a ter uma vacina, um Ah, sim. tratamento mais, enfim. Mas a gente está mais perto do que longe, né? Cada Sim, dia que sim. passa é um dia a menos do Covid, É isso aí. Boa. É isso aí. Saulo, né? seguinte, vamos começar que eu brinco que essa live aqui a gente tem que começar rápido, que senão não dá tempo. Que tem muita coisa, né? O, a gente já fez uma live com o Saulo, acho que um mês atrás, quase um mês atrás, uns 20 dias atrás. E aí aquilo que eu até mandei no WhatsApp, né? Que o Saulo é teólogo, psicólogo, missionário da Missão Mãos Estendidas. É Missão Mãos Estendidas, pessoal. Eu mandei errado, Missão Portas Abertas. Mandei errado, desculpa. Foi, sei lá o que aconteceu na hora de digitar. É Missão Mãos Estendidas, mme.com.br, quem quiser entrar. Em Portugal e na África. E professor de Cosmovisão Bíblica na Jocum. E é aquilo que eu sempre falo, né? Que eu falei da outra vez, né? Que assim, o mais importante a gente deixa para o final, né? Que assim, é tudo isso, mas o mais importante, como ele mesmo fala, um discípulo de Jesus, né? E aí, como a gente falou no Zap hoje, que o Saulo vai dividir um pouco com a gente das experiências dele na África, nesses mais de 20 anos. E a ideia hoje é a gente falar, dentre outras coisas, né, do que precisa para ser um missionário. O Marquinhos está até falando aqui, né? Portas abertas é bênção também. Então, É. quem puder, entra no da Portas Abertas também. É que na hora de digitar foi errado. Mas não é errado, não. Tá bom também. Então, assim, dito isso, a gente vai começar esse nosso papo com o Saulo, né? E assim, queria começar te perguntando, Saulo, para você dividir com a gente, que é uma curiosidade, na verdade, que eu tenho. Até eu estava ouvindo em algumas lives aí, que é o seguinte: não sei nem se a gente tem esse número, tá? Mas eu acredito que você tenha alguma coisa nesse sentido, algum número disso. Que é o seguinte: qual que é o percentual hoje de pessoas evangelizadas na África? Você tem isso? Você tem esse número? Olha, a, a Só um últimas. minutinho, pessoal, que travou a conexão do Saulo. Alô? Oi? Ô, Voltou? Saulo, ouviu? Tô ouvindo. Travou. Ouviu? Jô? Agora eu Oi? não sei se travou a minha ou a do Saulo, né? Ou as duas. A É minha tá possível ouvindo. também. Eu tô. Ô, Oi, Saulo, oi, você me oi. ouviu? Eu tava Que ouvindo você travou aqui. perfeitamente. Ah, tá. Eu fiz a pergunta a minha, acho que foi a minha internet que travou. A minha Sim. internet travou aqui, mas desculpa, pode falar daí, desculpa. Então, nós temos uma coisa muito interessante em relação à evangelização da África, né? Avisa quando travar aí, viu, Pierre? Pode ir que tá bom. A Porque minha, a minha que ficou ruim, mas agora tá bom já também. o que que acontece? Nós temos, no ano de 1900, tínhamos aproximadamente 7 milhões de crentes na África, 7 milhões de cristãos, em 1900. Não é? Era aproximadamente 9% da população. Já agora, depois de 2010 para cá, nós já temos uma população quase. Saulo, eu acho que travou. O pessoal tá Ok, mandando aqui que travou. tá. Só, tá. Ainda está travado. Eu acho que travou. Volta um pouquinho na resposta no começo, que o Marquinhos mandou, minha mãe também mandou que travou aqui. Agora estamos te ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Ok. Então, deixa eu só aqui. Peraí. Só um minuto. Ainda. Tá ok? Ok. Agora voltou. Pronto. Eu Então, tirei do o que que Wi-Fi acontece? na redes móveis, acho que vai agora. Vamos lá. Tá bem. Então,
A cristianização da África, a evangelização da África é uma coisa muito antiga, não é? Na época do Novo Testamento, a África já estava sendo evangelizada, né? Nós temos ali aquele etíope que foi evangelizado. Então, a igreja, ela desce ali para a África pelo Egito e desce para a Etiópia, enfim. Mas, depois de não sei quantos, mais ou menos uns 15 séculos depois, a África vai vir a ter contato com o cristianismo através dos portugueses. Quando os portugueses começam a contornar a África e começam a fazer pequenos locais, né? Inclusive, a África do Sul tem vários pontos na África do Sul que foi tipo assim ocupado pelos portugueses. Mas aí até 1900 o continente africano tinha apenas 9% da população como cristã. Agora veja que interessante, de 1900 para 2010, o crescimento do evangelho na África foi tão grande que esse número saiu de 9% para 50%. Então, o número de cristãos na África foi de 7 milhões e meio para 504 milhões. Entendeu? Então, hoje nós temos a África ela é tida como sendo o continente mais evangelizado. Não é? Dois terços dessa população de cristãos é abaixo do deserto do Saara, que é o que a gente chama de África subsaariana, não é? Mas esses números, embora eles sejam muito empolgantes, eles não conseguem assim esconder muitos desafios que a igreja africana ainda enfrenta. Mas o fato é que a igreja cresceu muito, entendeu? Nesse último século, porque saiu de 7 milhões para 500 milhões de cristãos, aproximadamente. E aí, Saulo, quando a gente fala de evangelizar a África, a gente está falando dos desafios, né? Uma coisa que eu vejo como um baita desafio que a gente tem é o dialeto, né? Porque, assim, são mais de, se eu não me engano, se eu falar besteira, você me corrige, tá? Se eu não me engano, são 2 mil dialetos, né, que tem na África, né? Mais de 2 mil, não sei. É, assim, algo Sim. próximo a isso. Então, assim, a dificuldade do pessoal da América, da Europa, colonizando, é péssimo, tá evangelizando na África, é muito complicado, né? Porque, assim, essa parte do dialeto pega muito, né? Porque não é inglês, não é espanhol, não é nada, né? É um dialeto deles, um dialeto próprio. Sim. E aí vai muito na linha do que a gente falou na outra live, que é assim, que é um trabalho que eu acho muito bacana que você faz, que é de estar, entre aspas, evangelizando os pastores, né? Capacitando os pastores. Que esses pastores falam esses dialetos. Então, assim, nada melhor do que você capacitar eles para eles estarem fazendo essa evangelização. Sim. A África é um continente riquíssimo em termos de cultura. Para você ter uma ideia, são 2.110 línguas na África. Então, quando eu morei na África a primeira vez, eu morei numa base da Jucum que tinha um orfanato. E esse orfanato tinha aproximadamente 40 crianças. Dessas 40 crianças, havia ali crianças que falavam 5, 6 línguas, para você ter uma ideia. Então, chegava para eles, cumprimentava numa língua, dizia bom dia, e aí eles diziam, ai tio, eu não falo essa língua, a minha língua é outra. Eu disse, mas como é que você quer, além de eu tentar aprender a língua de vocês, eu já tenho que aprender todos os dialetos, não tem como. Mas só que tem um dado, Pierre, que não é muito bom, que é justamente o fato de que dessas 2.100 línguas diferentes, existem 643 línguas que não têm um único versículo traduzido. Não tem um único versículo. Tá? Essa questão da língua, das traduções bíblicas, é uma coisa que é um grande desafio da igreja e que a igreja fala muito pouco. Né? Eu gostaria até de falar um pouquinho sobre isso, porque nós temos no mundo aproximadamente 6.500 línguas. E nós, ao longo de 2.000 anos, nós conseguimos traduzir a Bíblia para 350. 5%. Entendeu? Ou seja, em 2.000 anos, nós traduzimos a Bíblia para 5% dessas línguas. O trabalho de tradução da Bíblia é um trabalho extremamente importante, que exige muito preparo do missionário. O missionário tem que ter mestrado, doutorado, e ele precisa se dedicar a determinada língua. Ele vai estar ali passando 15, 20 anos para traduzir o Novo Testamento.
só para traduzir o Novo Testamento. Então ele chega em várias tribos, vários lugares, de que a língua ela não tem o alfabeto. Ela não tem sinais, ela não é escrita, que é o que a gente chama de língua ágrafa, porque ainda não foi escrita. Então não tem como, não existe uma gramática para você estudar. Você tem que conviver com o povo, apontar para objetos, criar uma gramática. E ao longo do processo de 15 anos, 20 anos, é que a gente pode entregar o Novo Testamento, né, traduzido para a língua local. Nossa, mas é E esse é um gigante. trabalho que é um trabalho muito interessante, mas que poucas pessoas se dedicam. É, E porque é um trabalho que exige muito, né? exige muito. Para você ter uma ideia, quando nós estamos agora na época do Pentecostes, né? E quando o Pentecostes ele acontece na Bíblia, nós temos ali naquela comunidade, né, as pessoas falando em línguas e tudo, e falavam em línguas, e tinha pessoas ali de várias localidades, inclusive várias pessoas do norte da África. Né? Para você ter uma ideia, o Simão Cireneu vem de Cirene, que é uma cidade africana do norte da África. Ou seja, o norte da África todo ele era evangelizado no Novo Testamento ainda. Não é? Porém, por causa que as tribos elas não tiveram a Bíblia traduzida na sua língua, elas foram facilmente, digamos assim, conquistadas quando o islamismo entrou ali no norte da África. Então aquilo destruiu a história da igreja ali no norte da África, tornando-se muito muçulmanas. Ou seja, se a gente quiser fazer um trabalho de nação, um trabalho de longo prazo, os povos precisam ter a Bíblia traduzida na própria língua. Né? Porque, como Wycliffe dizia, a Bíblia é a semente da liberdade nas mãos do povo. Nossa, uma bela, bela aula, hein? E assim, fica essa missão pra gente, né? Porque assim, realmente é complicado, que se você não tem a Bíblia traduzida na linguagem deles, alguém vai traduzir, né? E aí entra essa história do islamismo que entrou. E aí, Saulo, É, quando a gente fala isso a gente está falando dos missionários, né? Dessa missão de ir lá, de evangelizar, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, pra você passar para a gente, quais são os requisitos, você que é um especialista nisso, quais são os requisitos para você ser um missionário? Então, quem está assistindo a gente aqui que fala, eu quero ser missionário. Ok, o que essa pessoa precisa para ser um missionário? olha, é difícil a gente pontuar assim, requisitos, né? O que a gente pode colocar são princípios ou são dicas, não é? Que com certeza, se você atentar para esses critérios, o seu trabalho missionário ele vai, digamos assim, ele tem um trabalho de mais longo prazo. Que dicas são essas? Primeira coisa é a sua vida com Deus, porque todo chamado missionário ele vai se desenvolver paralelo à sua intimidade com Deus. Ou seja, pouca intimidade, pouco chamado. Não tem como a pessoa ter um chamado grande e uma intimidade com Deus pequena, certo? Então, o chamado missionário ele vai ser projetado de acordo com a intimidade que essa pessoa tem com Deus, não é? Porque isso é importante. Deus não nos chama para fazer coisas para Ele sem que a gente esteja com Ele. Não é? Ou seja, a adoração ela é muito mais importante, a comunhão é muito mais importante do que o ministério. Então a primeira coisa que a gente orienta para as pessoas é ter uma vida em que essa pessoa precisa conhecer a Deus. Tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte tem a questão da parte do próprio o desenvolvimento da vocação dessa pessoa, ou descoberta dessa vocação. Porque essa pessoa ela precisa se conhecer e mais ou menos entender o que Deus está chamando ela para fazer. Porque não adianta, quando você vai para o campo, você vai ter um monte de oportunidade, um monte de necessidade. E aí a gente é praticamente sequestrado pelas necessidades, a gente acaba fazendo um monte de coisa e não realizando nada. A gente acaba se tornando superativista e não realiza nada. E nós não fomos chamados para estar correndo para um lado e para o outro. Nós somos chamados para fazer exatamente o que Deus quer que a gente faça, que é o que eu tenho trabalhado nas redes sociais, justamente que é o tema do propósito. Só que o propósito, Pierre, ele não surge do nada.
O propósito, ele é fruto da identidade. Então, o nível de propósito, eu preciso saber quem eu sou para saber o que é que eu preciso fazer. A maioria das pessoas, elas não conseguem discernir o chamado missionário porque elas ainda não se descobriram quem elas são em Deus. Entendeu? E aí, se elas pularem essa etapa, se elas pulam essa etapa e elas vão para o campo sem saberem quem elas são, sem terem uma identidade firmada, esse chamado delas vai estar com os dias contados, ela não vai muito longe, como a gente tem vários exemplos de pessoas, não é? E por último, que é fundamental, é a história do preparo acadêmico, eu diria. O preparo acadêmico, ele não é uma condição. Você não só pode ser missionário se você tiver um nível superior, se você tiver um curso, não. Você não Tô Oi. travado. Travou aqui pra mim na parte que você fala que não necessariamente precisa ter um nível superior. Não precisa ter um nível superior. No entanto, Tá. você você vai ser muito mais aproveitado. Existem vários lugares do mundo que para você entrar, você precisa ter uma profissão. Você não vai poder entrar num país fechado e dizer, o que é que você é? Eu sou um missionário, vim aqui pregar o evangelho. Eles vão te colocar para fora. Mas se você é um professor, se você é um médico, se você é um enfermeiro, se você é um técnico da informática, que são profissões que têm abertura em todo lugar do mundo, não é? Então, isso facilita bastante. Né? Então, eu encorajo as pessoas, por exemplo, se eu quero que minhas filhas sejam missionárias, então como que eu vou desenvolver na cabeça delas a mentalidade delas de missionários? Primeira coisa, conhecer a Deus. Segunda coisa, conhecer a si mesmo. Terceira coisa, conhecer o mundo para onde elas vão, porque elas precisam ter uma profissão para construir alguma coisa em algum lugar. Então, esses são critérios, são dicas que eu dou para todo mundo. Paralelo a isso, é importante, Pierre, que a pessoa ela esteja envolvida com a igreja local. Porque Deus não chama desocupado. A pessoa não pode chegar e dizer assim, eu tenho chamado para a África, por isso que eu não faço nada na minha igreja. Vai morrer esperando. Por quê? Deus não chama desocupado. A pessoa que não faz nada na igreja, quando ela for para o campo, ela não vai fazer nada. Então, nós não temos, o nosso chamado ele não é exclusivo de um lugar. Eu não posso dizer, porque eu tenho um chamado para a África, eu só vou trabalhar para Deus na África. Então não existe esse senso de exclusividade geográfica, não existe. Então a gente tem que servir, a ordem de Jesus foi a gente fazer discípulos, servir, por onde quer que a gente vá, por onde quer que a gente vá. Né? E então isso são elementos assim que ajuda e ajuda o cristão, digamos assim, a entender como é que se diz, que ele pode começar uma vida missionária hoje, mesmo que ele não esteja numa agência missionária, mesmo que ele não esteja para fora do Brasil, mesmo que ele não viaje de avião. Né? Mas ele pode começar a desenvolver uma vida missionária hoje. Isso faz uma imensa diferença. Isso é perfeito, né? Porque assim, é aquilo que a gente fala, né? Eu achei que esse ponto que você falou, tudo foi muito proveitoso, assim. Eu particularmente gostei muito da parte que você fala do desocupado, né? E é verdade que as pessoas falam assim, meu propósito é ser missionário lá nos Estados Unidos. Então eu vou ficar aqui esperando, uma hora vem. E assim, não vem, né? Não E vem. assim, uma história que eu acho bem bacana é da Nauzira. A Nauzira, não sei se você conhece, que foi missionária na Angola. E aí ela conta a história dela, que ela fala que foi exatamente isso. Ela começou a fazer enfermagem e ela queria ser missionária nos Estados Unidos, né? Que ela falou, Estados Unidos é Estados Unidos. E no final ela ficou mais de 15 anos na Angola, no meio da guerra civil. Então ela falou, assim, mas para isso ela precisou o quê? Ela precisou se preparar, né? Porque senão Uhum. não tinha como ela ir para Angola nem para lugar nenhum. E É. aí, quando a gente fala de África, até na outra live você falou muito pra gente do sentido do quê? De não enxergar os africanos como coitadinho, né? Então, assim, essa parte eu achei que foi muito bacana, porque, assim, exatamente isso, é enxergar eles como eles são. Filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, como eu e você.
Então, assim, perfeito. Mas agora, como colocar neles esse potencial, assim, para eles enxergarem isso? Porque, assim, ok, são dois trabalhos, né? Um é nós enxergarmos neles que eles são isso que eles são, e eles enxergarem que eles são isso que eles são. Uhum. Então, assim, aí até eu tava vendo até eu vi ontem de novo esse filme, que foi O Menino que Descobriu o Vento. E assim, é um filme fantástico, né? E assim, para quem não assistiu, vale assistir. E mostra exatamente isso, que assim, é um menino que ele tem um potencial gigantesco e assim, ele autodidata, vai lá numa biblioteca que não tem nem muito livro, ele descobre, cara, energia eólica, é um negócio doido. Eu tive que pesquisar no Google ver o que é isso. Que é você pegar a energia do vento e transformar em energia, olha, falando bem leigamente. E assim, olha que coisa doida, é um menino no filme deve ter uns 12, 15 anos no máximo, entre 10 e 15 anos. E assim, esse menino, ele salva a vila dele. Ele salva o vilarejo dele com essa ideia e com esse potencial dele. E Uhum. aí é aquilo que eu te pergunto, assim, como fazer isso, incutir isso dentro deles, esse potencial que eles têm? Uhum. Veja só, é, a- na verdade a gente não tem como incutir, não é, na Uhum, cabeça de ninguém, mas a gente procura, de certa forma, mostrar, não é? Isso daí, Pierre, é o seguinte: começa com a ideia que a pessoa tem de Deus, tá? Se você tem uma ideia de que o Criador existe e que o Criador é bom e que o Criador é um ser pessoal, é uma pessoa que se relaciona com o ser humano, veja só, nós temos uma teologia bíblica, nós temos uma visão de Deus bíblica. A partir dessa perspectiva, nós vamos construir, a teologia bíblica vai construir uma antropologia bíblica. Certo? O que uhum, seria uma antropologia bíblica? Seria uma visão de mundo em que qualquer pessoa, independente da cultura, da etnia, da época da história, do tamanho, da idade, do gênero, independente, qualquer pessoa ainda é a imagem e semelhança de Deus. Ok? Isso é um princípio absoluto. Quando a gente diz isso, muitas vezes a gente está acostumado a ver esse princípio muito mais no cutinho das crianças, para estudar a Gênesis. Não, isso é fundamental. Nós violamos tanto esse conceito. Quando a gente olha para a igreja e vê todas as desigualdades, é uma violação de que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então, eu preciso trazer essa verdade de que toda pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Dito isso, o que é que está incutido nesse princípio? Que porque todas as pessoas é a imagem e semelhança de Deus, ninguém tem mais valor do que outro pelo fato de ser homem ou ser mulher. Ninguém tem mais valor do que outro pelo fato de ser branco ou ser negro. Ninguém tem mais valor do que outro por ser velho ou por ser novo. Então, esse princípio é um princípio que torna todas as pessoas iguais em termos de valor perante a Deus. E se para Deus todos nós temos o mesmo valor, por que para os homens nós também não temos o mesmo valor? Então, quando a gente aplica esse princípio, isso desmonta a maneira como a gente se relaciona. Então, como que isso é na prática quando eu vou para a África? Eu não vou para a África na situação de superior. Eu não posso chegar na África, numa aldeia, numa tribo, numa igreja africana, como se eu fosse superior. Eu não posso achar que porque eu sou um professor, eu tenho mais valor do que um aluno. Eu não posso achar que porque eu sou missionário, eu tenho mais valor do que um crente comum. Não posso. Isso é Gênesis 1. Entendeu? Então, quando a gente tem esse entendimento, a maneira como a gente ministra, seja na África, seja na Europa, seja no Brasil, muda. Então, por quê? Porque isso é um absoluto. Isso está incutido, não é? Ali no comecinho da Bíblia. Nenhuma outra religião vai trazer para o ser humano o valor que o cristianismo dá. Porque se você for para as religiões tribais, africanas, tradicionais, o ser humano ele é apenas uma vítima da vontade dos deuses, controlado pelas forças da natureza.
e que precisa pisar em ovos e construir um sistema religioso que faça com que eles andando tudo direitinho, os deuses nunca vão ficar bravos com ele e sempre vai poder, está entendendo, o ser humano, ao invés de ser um adorador, vai ser um Um servo. manipulador. Vai ser um manipulador. Se você vai para o materialismo, não é? Digamos assim, a parte humanista, a parte mais está mais em pauta na cultura europeia, o ser humano, ele é o quê? Ele é apenas um animal racional. Entendeu? Que veio do acaso. Nós não temos um criador. Se nós não temos um criador, nós estamos sozinhos para dizer quem nós somos. Nós não temos um criador, precisamos dizer quem nós somos. E aí vai ser aquilo que você pensa de mim que vai dizer quem eu sou. Então eu estou vulnerável ao que as pessoas pensam de mim. Aí eu vou construir um tipo de relacionamento com as pessoas baseado na minha aparência e não na minha essência. Porque, em outras palavras, eu estou menosprezando aquilo que eu sou por dentro. Certo? Então, isso é materialismo. E quando você morre, morreu, acabou. O ser humano é apenas um conjunto de células que precisa ser alimentado, que precisa seguir os instintos para poder, né, continuar a vida. Então, essas duas perspectivas, elas não dão o valor humano que Gênesis 1 traz. Quando você vai para Gênesis 1, o fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus traz para todas as pessoas um valor imensurável. Né? Isso independe da religião, da crença, do gênero, da cultura. O valor que as pessoas têm, a gente tem uma palavra grandona para isso, é inalienável. Nenhum ser humano é capaz de roubar o valor. Agora, muitas pessoas não vivem de acordo com o valor que elas têm. Quando eu não vivo de acordo com o valor que eu tenho, eu estou afetando diretamente um negócio chamado dignidade. Porque a dignidade, ela está direcionada ao senso de valor. Entendeu? Então, quando eu restauro a identidade de um povo em Deus, eu estou restaurando a dignidade daquele povo. Aquele povo, ele tem um valor não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E a gente tenta levar isso para o africano. É um projeto que leva tempo, porque não é somente uma aula que você dá que vai transformar isso. Eles precisam ver, eles precisam vivenciar isso. E eles vivenciam isso, por exemplo, quando a gente está junto com eles, quando a gente mostra que a gente não tem dinheiro fácil, que a gente não está ali por causa que o dinheiro nos leva para ali, que todo mundo que está ali está no mesmo barco. E que da mesma forma que Deus responde às orações de um branco, ele responde de um negro, porque Deus, ele não faz essa distinção. Entendeu? Eu Não, trabalho muito por aí. assim, isso é fantástico, porque assim, eu estava até vendo que o último, se eu não me engano, foi o último, penúltimo Nobel da Paz foi para um africano, né? Que ele Sim. fazia a reconstituição das mulheres que sofriam nas guerras, né? Então, assim, é um Denis negócio. Mukwege. E assim, é E foi no lindo, né, Congo. isso. Do Isso foi no Congo, isso, um Congo. Congo. E é interessante porque esse médico, o Dr. Denis, ele é um médico cristão, um discípulo de Jesus, né, que vive ali naquela região do Congo, e ele ficou destruído quando chegou no quando viu que o seu país estava usando o estupro e a violência sexual como arma de guerra. Então, o que acontecia? As tribos, elas entravam nas tribos inimigas e elas estupravam as mulheres, e as mulheres, a partir dali, elas eram rejeitadas pelos pais, rejeitadas pelos esposos, elas ficavam abandonadas. E muitas delas ficavam com o seu corpo dilacerado. Então, essas mulheres eram levadas para o hospital onde o Dr. Denis trabalhava, e ele fazia uma recomposição do aparelho, né, genital feminino. Só que a reposição, a restauração do corpo não era suficiente para restaurar a alma daquelas mulheres, que ficava quebrada para sempre. E aí eles têm uma ideia de criar uma casa, uma casa bem, tipo um sítio, que vai se chamar Cidade da Alegria, não é? E aí ele coloca aquelas mulheres dentro daquela casa, e através de um trabalho de discipulado, eles começam a trabalhar a dor em poder.
o fato delas passarem pelo momento de dor e de sofrimento vai empoderar aquelas mulheres para elas se tornarem líderes nas suas comunidades. E esse é o projeto do Denis Mukwege, e que tem um documentário no Netflix que fala sobre isso, que o nome é Cidade da Alegria. Ah, é assim, fantástico, né? Assim, como você não se emocionar e não se empolgar com isso é difícil, né? Porque assim, é um negócio fantástico, né? Assim, é o famoso do limão fazer a limonada, né? Porque é exatamente isso. Ele pega uma situação de umas mulheres que estão destruídas e ele empodera elas virarem líderes. Olha que coisa fantástica, né? Assim, É. isso é Mas isso fantástico. daí é isso daí, Pierre, que significa ser discípulo. Porque o discípulo, ele encontra um mundo quebrado e ele não. Muitas pessoas, elas encontram a dificuldade, a miséria, a dor, o sofrimento no mundo, as guerras e tal. O que é que as pessoas fazem? As pessoas estão torcendo para Jesus voltar. Os discípulos não. Os discípulos estão orando para Deus restaurar. E isso parece ser uma coisa muito diferente, mas tem uma grande diferença, uma grande mudança de paradigma. Hoje mesmo eu estava ministrando e estava falando sobre isso, que a vontade de Deus é encher a terra com o conhecimento da sua glória. Ele encherá a terra com o conhecimento da sua glória. Cadê essa parte? Nós estamos abrindo mão da parte mais incrível da história, porque a gente a gente olha para o futuro e vê um futuro difícil. Entendeu? Nós não queremos enfrentar a parte difícil que está à frente. Enquanto que Deus não. Deus quer encher a terra com o conhecimento da sua glória. Nós não temos como evitar isso. Então, a perspectiva que eu tenho de futuro é uma perspectiva otimista, por pior que seja a situação atual. Por quê? Porque o Evangelho ele não tem uma mensagem de destruição. A mensagem do Evangelho é de reconciliação. Jesus Cristo disse, através de Paulo, não é, Colossenses, diz o seguinte, que o Senhor derramou o seu sangue na cruz para a reconciliação de todas as coisas. Não só as coisas do céu, ele diz, mas também as coisas que estão na terra. Então, o discípulo, ele não tem uma visão apocalíptica maior do que uma visão reconciliadora. Ele tem uma visão reconciliadora, porque ele está trabalhando para o propósito do reino, que é a expansão de todas as coisas. Nós não estamos torcendo para que o mundo pegue, como é que o povo diz, eu quero que o mar pegue fogo para eu comer o peixe assado. Eu não quero isso. Nós queremos que todos os povos sejam reconciliados a Deus, porque um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará, um dia vai estar diante do Cordeiro. Nós temos ali gente de todas as raças, línguas e nações. No entanto, ainda existe um número de aproximadamente 7.000 povos, 7.000 povos, que nunca ouviu falar no nome Jesus. Aí nós estamos sacrificando esses 7.000 povos em nome da minha própria pele. Porque eu quero me salvar das coisas quando ficarem difíceis aqui. Aí qual é a promessa que Deus diz para essas pessoas? Ele diz, quem quiser salvar a sua vida, qual a promessa? Perdê-la. Está escrito. Mas quem quiser perdê-la, salvá-la. Né? Forte, hein? Uhum. Quem tiver aí, receba. Receba, porque foi forte. E aí, Saulo, seguindo em frente, eu queria, até te mandei no WhatsApp, eu queria que você compartilhasse com a gente ou a gente tem um tempinho ainda, tem uns 15 minutinhos, você compartilhar umas 2 histórias com a gente do tempo que você viveu na África, ou agora do seu trabalho como missionário. Eu vi que você tem histórias, você tem demais aí. Então, se você pudesse escolher umas 2 aí, compartilhar com a gente. Olha, teve uma que me veio à mente agora, foi quando, acho que foi dessas últimas vezes que eu fui à África, né? Para quem não sabe, eu trabalho com uma missão chamada Missão Mãos Estendidas, e que essa missão, ela dá apoio a pastores, não é? De aldeias na África. Então nós temos um grupo de aproximadamente 350 pastores. Esses pastores são pastores do mato mesmo, pastores assim de povos isolados, e que nós reunimos ali e a gente
através do Evangelho, nós trabalhamos, damos ferramentas de desenvolvimento comunitário e desenvolvimento bíblico, não é? Para as comunidades. Mas toda vez que eu vou para a África é uma aventura, eu venho assim, é uma surpresa muito grande. Uma das últimas vezes que eu fui, eu estava em Lilongwe, que é a capital do Malawi, e estava lá e veio um meninozinho correndo para me abraçar, para falar comigo e tudo. Aí eu perguntei, eu disse assim, eu perguntei para ele, qual o seu nome? Aí ele respondeu assim, Inindine Saulo, meu nome é Saulo. E na mesma hora eu pensei, ele é Saulo, eu sou Saulo. E Deus me fez uma pergunta profunda no meu coração, ele perguntou assim, já pensou se a tua vida trocasse com a dele? Quem teria discipulado essa pessoa? Quem você seria hoje? Você não teria vivido nada do que você viveu. Entendeu? E aquilo para mim, Pierre, foi tão forte porque eu entendi o seguinte, quem vai discipular aquela criança? Quem que vai desenvolver todo o potencial que está dentro daquela criança e que precisa nascer e surgir para abençoar as nações? Eu olho para uma criança africana e vejo, é como eu olhar para uma, sei lá, uma castanha. Então a gente olha para uma castanha, a gente não imagina que dentro de uma castanha tem um cajueiro, tem um pé de cajueiro. Entendeu? Então a maioria das crianças africanas, todas as crianças africanas são essas sementes, que tem ali dentro uma planta única e que precisa ser germinada, adubada, cuidada, crescida, para que ela se transforme nessa árvore frondosa que dê frutos. Só que a maioria nunca vai ter oportunidade de ser ou de viver 100% o potencial delas. Isso para mim é uma coisa que me toca muito o coração. Aí eu me confronto com isso, o que é que eu faço? Eu preciso olhar para as coisas que Deus tem me dado e disponibilizar para a África de uma forma que possa transformar o futuro das crianças que ainda vão nascer. Outra coisa também que foi muito interessante foi justamente quando eu fui para a África a primeira vez, que eu tinha esse grupo de pastores, eram 12 pastores que nunca tinham tido nenhum treinamento bíblico nem nada, e eu estava lá trabalhando com esses homens, trabalhando de segunda a sexta, dando aula. De domingo eu ia para as igrejas dele. Às vezes eles vinham me buscar de bicicleta, eu ia na garupa, andava quilômetros, não é? Ali atrás da bicicleta e eles me levando. Mas no final do tempo eu fiquei impactado, né? Eu acho que eu até falei isso ontem na live do Portal Guia-me, mas que quando eu terminei o tempo com eles, que eu perguntei a eles assim, o que é que vocês gostariam que eu levasse para a igreja brasileira? Aí eles disseram assim, diga para a igreja brasileira que a gente não precisa mais de pastores. A gente precisa agora de professores da Bíblia. Porque os pastores somam, mas os professores multiplicam. A África é um imenso continente que precisa de treinamento. A África não precisa de favor. A África não precisa de paternalismo. A África precisa de paternidade. E paternidade significa você trabalhar a identidade do povo e o propósito do povo. Cada povo africano tem muito mais coisas para dar do que para receber. E a gente que está do outro lado do mundo, nós precisamos olhar para o africano com essa perspectiva de dignidade, porque isso vai fazer com que a gente ajude naquilo que ele realmente precisa. E aí, quando estava terminando o meu tempo lá, aí eu recebi um e-mail que era muito interessante, que dizia assim, Saulo, você pode até saber quantas sementes tem dentro de uma laranja, mas você nunca vai saber quantas laranjas tem dentro de uma semente. O trabalho de ensino é um trabalho de multiplicação. É uma pena que a igreja brasileira ela não ainda descobriu o potencial de ensino que ela poderia ter. Nós ainda estamos tão preocupados com as partes sensoriais, em fazer com que as pessoas sintam a presença de Deus, em fazer isso, os holofotes e as pregações, em chamar as pessoas pela eloquência, do que chamar as pessoas para a razão,
para pensar, para entender a palavra como sendo o logos mesmo de Deus, em compreender o que a Bíblia tem para responder às necessidades do nosso povo, seja na política, no governo, na economia, nas artes, na comunicação, todas as áreas que constituem um povo. A Bíblia tem propostas para discipular qualquer nação, mas nós temos perdido tempo quando nós digamos assim, menosprezamos aqueles que são os professores da nossa nação. Eu gostaria muito de ver um avivamento nessa área, um avivamento de professores, não é? Um avivamento de ensino mesmo, porque eu sei que os pastores eles têm um cuidado incrível, têm uma como é que se diz, uma função enorme no reino, mas ninguém se torna pastor sem um professor. Os professores, eles multiplicam. Então, a gente precisa que essa juventude que está aí, recebendo o chamado missionário, nós tivemos aí milhares no Descend, que levantaram as mãos, tiraram os tênis, disseram, eu vou. Mas vai fazer o quê? Entendeu? Vamos ter que ensinar, a Bíblia diz, ensinando-os a observar todas as coisas. Esse é o Evangelho do Reino. Então, essas duas experiências foram muito fortes para mim, e são as coisas que Deus vai revelando para mim e fortalecendo a minha identidade nessa área de ensino. Mas não é fácil, Pierre. Não é fácil, porque eu escolhi dos ministérios, talvez o ministério que é menos valorizado, não é? Porque a gente vê as pessoas, até muita gente, sendo consagrada a pastor, a apóstolo, a evangelista, a isso e aquilo outro, mas eu ainda não vi uma pessoa ser consagrada a mestre. Nós precisamos desse tempo, a gente precisa de um avivamento de ensino, de professores, e ensinar no sentido de trazer um entendimento para o povo brasileiro, de forma que esse entendimento produza chamados, produza vocações, coloque o brasileiro no lugar certo. E assim, né, Saulo? Essa área é obviamente que assim, você consegue usar para ensinar os seus pastores africanos, mas assim, você consegue muito ajudar aqui no Brasil também, que a gente aqui precisa muito disso também. Sim. Porque assim, isso que você falou, assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e é exatamente isso que você falou, assim, mestre, eu nunca vi ninguém falar assim, fulano ali é mestre, pastor, evangelista, missionário, mas mestre, faz sentido. E assim, existem, mas assim, realmente, as pessoas tendem a entre aspas, escantear, né, porque assim, não é tão, você tem toda a razão. E aí, Saulo, você contou essas duas experiências, eu queria até na linha do que a gente falou de propósito, de chamado, eu ouvi, não sei se foi ontem, não sei, eu ouvi você falando, não sei, eu acho que foi ontem na live do Guia, você contando a sua história, de como foi esse processo para você, que aí você conta que precisava arrecadar X mil reais, que assim, você ganhava esse X, precisava arrecadar esse X, então assim, conta pra gente um pouquinho essa situação pra gente. Foi uma experiência que eu tive com Deus muito interessante, isso foi em 2003, eu estava terminando a faculdade de teologia, e eu entendi, Deus tinha falado comigo que queria que eu fosse para a África naquele ano, eu estava no último semestre, né? E eu não tinha dinheiro, eu não contei muitos detalhes ontem no guia, mas só para você ter uma ideia, eu não tinha dinheiro para pagar o semestre. Então eu fui orar a Deus e fui pedir assim, Deus, me dá o dinheiro para eu pagar a faculdade, me dá o dinheiro para eu pagar o semestre. E Deus disse assim, Saulo, eu quero que você vá para a África. Como assim? Eu estou pedindo uma coisa e Deus está mandando eu fazer outra. Aí eu disse, Deus, por favor, eu preciso era 700 reais. Eu preciso de 700 reais para pagar a faculdade. Deus disse, eu quero que você vá para a África. Aí eu disse, às vezes a oração, ela complica a vida da gente. Porque o que é que a gente vai fazer depois que Deus fala? Me diz o que é que nos resta além da voz de Deus. Porque não tem oração no mundo que mude aquilo que Deus fala. Então, eu conversei com o Espírito Santo e o Espírito Santo disse, realmente ele quer que você vá para a África. E eu tive certeza de que Deus realmente estava me chamando para a África naquele tempo. E naquela altura, a passagem para Moçambique era $1.500, só que o salário mínimo era na faixa de $70.
Ou seja, eu precisava de 20 salários mínimos para poder comprar passagem. Era muito dinheiro. Eu não tinha R$ 700. Como é que eu ia levantar ali o equivalente hoje a R$ 20.000? Entendeu? Era um absurdo. Mas você acredita, Pierre, que como eu estava na faculdade de teologia, as pessoas começaram a saber desse meu projeto. E começaram a igrejas e pastores que estavam comigo, isso aqui, e houve um movimento tão interessante de Deus, que em 2 meses eu estava com todo o dinheiro para ir para a África. Para quem não tinha 700, consegui 20 mil. O reitor da faculdade me deu todo o material didático para os alunos. Entendeu? E aí, sabe, eu entendi uma coisa. Era como se Deus tivesse falado comigo o seguinte: você nunca vai ver Jesus Cristo dizendo que o dinheiro é pouco. Nunca. Mas tem uma coisa que ele diz que é pouco: os obreiros. Então não falta dinheiro, falta obreiros. Ele disse: os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Não é? Então, o nosso problema não é financeiro, não nos falta dinheiro, nos falta visão, nos falta conhecer o Deus missionário, para que as pessoas possam se comprometer com a missão de Jesus. Entendeu? E aí eu cheguei na África, se você não achar repetitivo, eu posso falar que foram aquelas 3 orações perigosas que eu fiz. A primeira foi justamente que eu disse: Deus, obrigado, porque eu cheguei aqui para fazer a tua obra. E Deus falou comigo profundamente e disse assim: não, Saulo, eu não te chamei para você fazer a obra, você é a obra. E aquilo foi muito forte, porque eu entendi que realmente a gente não tem como fazer a obra na vida de ninguém. Nós somos a obra. Não tem como eu transformar a vida das pessoas ao meu redor sem que Deus transforme a minha vida. Então, é realmente isso. E aí depois eu disse: Deus, obrigado, porque tem 8 anos que eu espero para vir para a África. E Deus disse: não. Eu que estou esperando você tem 8 anos. Estou esperando você se decidir. E às vezes a gente se senta numa cadeira e a gente pede para Deus levantar a gente à força e colocar em determinado lugar. E ele não coloca. Porque nós chamamos a nossa rebeldia, a nossa teimosia de vontade permissiva de Deus. Ah, se for da vontade de Deus, eu vou. Não é assim. A gente precisa entender o que o Espírito de Deus está nos falando e a gente precisa dar passos em direção ao que Ele está nos orientando. A gente precisa se levantar da cadeira. Senão a cadeira não vai aparecer na África. E depois eu disse: Deus, obrigado porque o Senhor me chamou aqui para ganhar almas. O Senhor tem me chamado para missões para ganhar almas. E Deus disse: não, eu não te chamei para missões para ganhar almas. Eu te chamei para missões para você não perder a sua alma. Então, nós não fazemos missões para ganhar almas. Nós fazemos missões porque não tem como uma pessoa ser discípula de Jesus sem a missão de Jesus. Nós estamos transformando presença de Deus sem propósito. Isso não faz sentido. Nós queremos que Deus mostre que Ele está aqui para depois a gente sair como se Ele não existisse. Isso não faz sentido. Não é? Então a presença, ela traz propósito. Propósito traz presença. São duas coisas inseparáveis. Se a minha experiência com Deus tem mais presença do que propósito, pode ser que isso não passe de uma experiência sensorial, psicológica e emotiva. Mas onde Deus está, há liberdade. E não tem como nós termos liberdade separado do nosso propósito. Porque nós fomos criados para um propósito. Então, isso que a África tem me ensinado sempre, Pierre. Né? Assim, é forte, né, Saulo? Porque quando você fala tudo isso aí, assim, é o que eu brinco, né? Assim, isso aí, se tem alguém aqui que quer ser missionário, anota aí. E quem não quer também anota, porque é importante. Porque, assim, essa parte do propósito é fantástico, né? Que é exatamente isso, né? A gente, muitas vezes, o que você for de vontade permissiva de Deus é perfeito. Porque, assim, eu brinco que a gente acaba passando muito as nossas decisões para Deus, né? E, assim, calma aí. Deus tem aqui, você tem as suas também, você tem que levantar, né? Claro. Eu sempre brinco, assim, Jesus falou o quê? Ide fazer discípulo. Não falou, fique aí que eu vou te levar para fazer discípulo. Não. Então, levanta e fica
a minha, né? Ninguém vai poder chegar para Deus e dizer, Deus, eu fui para missões porque eu fui obrigado. Sim. Ninguém vai poder dizer isso, não é? Então, assim, o bonito do chamado missionário é a disposição voluntária. Sem isso, não seria um chamado missionário. Entendeu? Nós seríamos apenas terceirizados de uma obra. E não é assim que Deus nos identifica. Nós somos a imagem e semelhança dele. Nós não somos bicho. Nós somos gente, nós somos pessoa. E como pessoas, a gente precisa responder como pessoas. A gente precisa tomar decisões. A gente precisa dizer, Deus, está aqui a minha vida. Eu direciono a minha vida da forma como você quer. Eu demorei a aceitar Jesus justamente porque eu sabia que uma vez que eu entregasse minha vida para Jesus, eu não poderia mais dar pitaco. Era dele. Entendeu? Então eu não entreguei minha vida a Jesus para ir para o céu. Eu entreguei minha vida a Jesus para ele governar a minha vida. E nele eu tenho vida. Uou! Aí sim. Não, e assim, até a gente já tá chegando no finalzinho. É. Assim, o Saulo, sigam o Saulo nas redes sociais, Saulo Porto. MMA. Saulo Porto MME no Instagram e Saulo Porto no Instagram. E assim, cara, o Saulo, além de tudo isso aí, desse missionário, professor, teólogo, o cara ainda tem um talento artístico fantástico. Assim, eu até brinco, né? E quando eu vejo os desenhos dele, eu não sei o que me empolga mais, se é a mensagem que ele põe no desenho ou se é o desenho. Porque, assim, o homem tem uma veia artística fantástica, né? É. Então, assim, sigam o Saulo, que assim, sempre tem, todo dia tem alguma mensagem bacana que vale a pena, né? E É. aí, Saulo, pra gente já encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, bem rapidinho, que a gente só tem um minuto. Você falar um pouquinho da MME, assim, para as pessoas poderem ajudar, e assim, bem rapidamente, por favor. Então a MME, o que eu posso dizer em um minuto tem um site muito interessante que tem informações e também tem o próprio perfil da MME no Instagram, que é MME África, certo? E se você quiser mais informações ainda, fala comigo no direct que eu mando. Mas a MME é uma missão muito séria que trabalha com os pastores das aldeias e também tem um trabalho lindo com crianças em Moçambique e no Malawi. Não é? Então, se vocês querem conhecer uma missão séria, fale comigo. Meu nome é Ené. Meu nome é Enéas, a barba está igual. E aqui o Henrique está falando aqui, para a gente encerrar. O Henrique está falando, noite passada eu sonhei que tinha retornado para missões. Henrique, Não. volta que dá tempo. Não perde É, tempo, não. Eu volto. Saulo, obrigado mais uma vez pela live. Acho que, cara, foi fantástico. benção. Assim, a primeira tinha sido ótima e essa foi melhor ainda. Assim, foi fantástico. Acho que as pessoas Uhum. pegaram o espírito da coisa, né? Porque, É, assim, fazer por fazer, tem que ter um propósito. é verdade, é Então, verdade. obrigado mais uma vez. Deus abençoe você, a família, Uhum. as meninas, a esposa. Fica com Obrigado. Deus e obrigado mais uma vez. Deus abençoe também. Muito obrigado, viu? Grande Valeu, abraço aí para a turma. obrigado, Maravilhoso. pessoal. Pessoal, fica com Deus, valeu. E ó, quem puder, segue no, como é que é? O YouTube, assina e se inscreve no canal lá, por favor. Pierre Lopes Barbosa, dá uma curtida nos vídeos lá para poder fortalecer o vídeo, porque aí ele vem, quando a pessoa procura, ele já vem logo, ele melhora o engajamento. Ó, tô até falando igual YouTube, né? Saulo, obrigado mais uma vez, fica Valeu, com Deus. valeu. Pessoal, Tchau, gente. Boa noite. Deus Deus, valeu. abençoe. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Bom.